Graça e paz a todos, amados. Quem nunca ouviu isso? A igreja é um lugar de doente. Vocês não devem sair de lá só porque está pregando algo contrário ao que você crê. Vamos entender isso aqui, meus amados. Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso está em Atos capítulo 7, versículo 3. Deus falando a Abraão para sair do meio da parentela dele, para sair da terra dele, para sair diante da família dele. No caso, ele teria que sair de tudo isso, largar tudo isso. Vamos lá. O que quer dizer isso? Observação. Mas por que afastar da parentela? Deus estava retirando Abraão de sua terra, de sua parentela e da casa do seu pai, para iniciar, por meio dele, uma nova história e uma nova linhagem da promessa. Sair do meio dos parentes aponta principalmente para uma ruptura com a antiga casa e origem de Abraão, para que ele fosse conduzido por Deus à terra da promessa. Então, dos parentes não aparece por acaso. Deus estava ordenando que Abraão saísse do meio do ambiente familiar de origem e não apenas mudasse de endereço. Não era apenas uma mudança de endereço, entendeu, meus amados? E existe um dado bíblico importante. A família de Abraão estava associada à idolatria. Eles eram idólatras. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então, a parentela de Abraão era pagã. Isso está em Josué capítulo 24, versículo 2. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Joguem fora, tá? Se separem. Lembrem disso. Joguem fora. Observação. Isso mostra o oposto das igrejas de hoje, onde eles alegam que a igreja é lugar de doentes e se o pastor prega contrário à Bíblia, não devemos sair de lá. Devemos permanecer nesse ambiente. Contrário a tudo que diz a Bíblia. A frase "a igreja é lugar de doentes" pode ser verdadeira se estiver falando de pessoas que precisam ser tratadas e transformadas por Cristo. Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 12. Mas isso não significa que o cristão deve permanecer indefinidamente sob o ensino contrário à palavra. No caso de Abraão, Deus não disse: fique entre seus parentes idólatras para tentar convertê-los, Abraão. Ele não disse isso. Ele disse: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, Abraão. Então saia da tua igreja que está pregando heresia. Saia daí agora, corra. E o Novo Testamento também contém ordens de separação doutrinária. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. 2 João capítulo 10. E Paulo diz: peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Não é para permanecer não, meus amados. Tá? Afastar. Romanos capítulo 16, versículo 17. Permanecer submetido a um sistema que ensina contra a verdade. Nesse caso, a Bíblia não manda simplesmente permanecer ali sob o argumento de que a igreja é lugar de doentes.
a frase de Jesus sobre o médico não significa que o médico deve se tornar doente junto com o paciente. E, principalmente, não significa que a pessoa deve continuar debaixo de um falso ensino depois de reconhecer que ele contradiz a Escritura. Então, sim, 2 pontos. O exemplo de Abraão mostra que há situações em que Deus ordena a separação do ambiente familiar, religioso e cultural de origem. Logo, dizer categoricamente que alguém nunca deve sair de uma congregação que ensina contra a Bíblia não encontra apoio nesse argumento de que a igreja é lugar de doentes. A pergunta bíblica deveria ser, 2 pontos. O que está sendo ensinado? Se o ensino contradiz a palavra, o cristão deve obedecer à palavra, não o sistema. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus. Voz de júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. Proclamar la salvación a través de Yeshua. Proclamar y todos canten a Yahweh. Delante de Yahweh. A Yeshua sea la cabot, el honor y todo el jalel. Israel vendrá y se postrarán delante de su rey. De su rey Yeshua todos cantarán. Shema Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en simja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en simja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en simja, Yahweh quiere oír